Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, nossa live semanal, que acontece toda quarta-feira aqui no Instagram. E hoje com um tema muito especial, mais um presente para você, mãe de TDAH, que me acompanha aqui nas redes sociais. Oi, Ana, Lucília, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Quanto tempo, hein, Lucília? Quanto tempo nada, né? A gente se viu ontem. Muito bom ter vocês aqui para o nosso Papo de Mãe. Annelise, seja bem-vinda. Vamos começando aqui o nosso Papo de Mãe TDAH, mês de outubro, mês das crianças, mês do Dia dos Professores, um mês cheio de comemorações e é um mês que eu preparei alguns presentes para vocês. Nós já falamos de 2 desses presentes e hoje nós vamos para o terceiro. Semana que vem a gente fecha o mês com o quarto presente. E o presente de hoje chama-se consistência. Esse é um presente que vocês podem dar para os filhos de vocês que têm TDAH. É um presente muito precioso e a gente vai entender por que a consistência é um presente tão precioso para que você possa dar aí para o seu filho. E lembrando, né, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva do que a gente vem falando aqui. Nós já falamos sobre o primeiro presente, que é você, mãe de TDAH, né? Você se cuidar, você buscar entender as suas limitações, né? Os pontos que você precisa também melhorar, aquilo que você já tem de positivo, aquilo que você já está avançando. Então, cuidar da gente em primeiro lugar para que a gente esteja bem e possa cuidar do outro. Depois nós falamos sobre o segundo presente, que foi na semana passada, que foi a empatia. E a gente falou aí 5 elementos que compõem a empatia e que nos possibilita olhar para a criança como ela realmente é e não como a gente gostaria que ela fosse. E a gente conseguir olhar para a criança como ela realmente é, a gente quebra as nossas expectativas. E quando a gente quebra as nossas expectativas, a gente não se frustra, né? Porque a expectativa faz a gente esperar algo que nem sempre vai acontecer e isso gera muita frustração. Quando a gente olha para a criança do jeito que ela é e a gente consegue identificar pontos que precisam ser ajustados, melhorados, desenvolvidos, mas a gente olha com um olhar mais de compaixão, né? Um olhar de entendimento do que está acontecendo e daquilo que é necessário para que ela mude. E não simplesmente a gente esperar que ela faça essa mudança por conta própria ou simplesmente porque ela tá crescendo, né? Tá mudando aí de idade. A gente acha que a criança, quando vai passando o tempo, automaticamente ela vai se tornando mais madura, vai mudando de comportamento, e não é assim. Não é assim que acontece, né? Nós precisamos sim de estímulos para que essa criança consiga se desenvolver, amadurecer, mudar comportamentos. Então, é necessário o nosso movimento enquanto adulto para promover essas mudanças que a gente tanto deseja. Mas promover essa mudança, primeiro a gente tem que conseguir enxergar essa criança como ela é, né? Respeitar o tempo dela, respeitar quem ela é na sua constituição, para que a gente consiga fazer os estímulos de forma mais adequada. E hoje a gente vai falar sobre consistência. E aí a chamada, né, da nossa live é assim, ó, terceiro presente, né? Deixa eu até colocar aqui. Só um minutinho pra gente. Consistência, a prática leva ao progresso. E realmente é isso, gente. A consistência, vocês vão ver aqui na nossa live de hoje, que é um presente que vocês vão poder dar para o filho de vocês, que vai fazer com que ele se desenvolva, tá? É uma prática constante, né, e consistente, que vai fazer com que haja um progresso, um desenvolvimento e mudanças, as tão sonhadas mudanças que a gente deseja,
para o filho não vem num passe de mágica, não vem simplesmente porque eu vou estar aqui dando uma dica, uma orientação, passando para vocês uma estratégia. Não é assim, né? Não adianta eu vir aqui passar a melhor dica do mundo e vocês colocarem em prática na casa de vocês, esperando que isso vá, de alguma forma, mudar o comportamento da criança de um dia para o outro. Não vai acontecer, gente. Por mais que aquela estratégia seja boa, por mais que você aplique da melhor forma, mas a gente vai precisar aí de uma consistência nessa implementação dessas estratégias para que você consiga ver o resultado. Então, sempre lembre, a prática leva ao progresso. Por quê? Quanto mais consistência e prática você tiver, mais desenvolvimento você também vai ter, ok? Então, já estou até falando muito até da nossa live no início, a introdução ficou até grande. Maísa tá aqui, Franci, as mães especialistas estão entrando na nossa live, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Espero que o sinal fique bom, que aqui tá chovendo já há bastante tempo, já há uns 3 ou 4 dias que tá chovendo direto. Então, não sei se o sinal vai ficar bom. Qualquer coisa, me avisem, tá? Que aí eu volto um pouquinho, repito, pra gente não perder nada, tá bom? Então, as mães especialistas estão entrando aqui, né? Então, eu tô muito feliz. Não sei se vocês viram o meu story de ontem, né? Eu coloquei até o vídeo depois aqui no feed do Instagram, falando da minha felicidade, né? De estar recebendo as novas mães do programa Mãe Especialista. Tô muito feliz. Eu sei que a gente vai ter uma caminhada aí longa, porque são 2 anos juntas. 2 anos é muito tempo, né? Então, uma caminhada longa, uma caminhada que a gente vai trilhar juntos, que a gente sabe que é uma caminhada com muitos obstáculos, com muitos desafios, mas que é possível a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, eu tô muito feliz, né? Há 1 ano atrás, eu sonhei muito com esse programa. Eu rascunhei, né, fiz planos sobre esse programa e hoje consegui lançar esse programa, né? Para mim tá sendo uma felicidade muito, muito grande. Deixa eu pegar uma coisinha aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Não sei se vocês viram também, mas eu coloquei aqui no Instagram, né? As mães especialistas, olha, um dos bônus, gente, o programa Mãe Especialista está recheado de bônus, mas eu criei, né, um bônus muito especial para as mães, que olha, para vocês registrarem tudo que vocês forem aprendendo. É um caderno muito, muito lindo, personalizado. As mães que já estão no programa, já coloquei no correio, então logo tá chegando aí, ó, todo personalizado, com a logo do programa, para que vocês possam anotar tudo que vocês forem aprendendo e a gente ir, né, amadurecendo essas informações, esse conhecimento juntas. Foi feito com muito carinho. Já tem até mãe querendo querendo o caderno, me perguntando como faz para ter o caderno. Gente, é um mimo, é um bônus para as mães do programa. Então, você que quer fazer parte do programa de treinamento de mães, Mãe Especialista TDAH, não perca essa oportunidade. Até sexta-feira a gente está com um descontão muito bom para que você possa participar. É em torno de 50% de desconto, gente. Então, vale muito a pena. É 50% de desconto, né? Então, vale muito a pena você entrar agora. Gente, você vai pagar aí o que você pagaria para um mês de atendimento com uma psicóloga e você vai ficar 2 anos tendo acesso a um conteúdo completo para que você tenha todo o conhecimento que você precisa para aprender a lidar com seu filho no dia a dia. Então, gente, vale muito a pena. É um investimento que vale muito a pena. Então, no final eu falo mais um pouquinho do programa, mas vamos começar aqui, né? Nossa live de hoje. Lembrando que os presentes desse mês, eles foram pensados com muito carinho para vocês, com coisas que realmente eu sei que fazem diferença
na criação e na educação de crianças com TDAH. Então a gente falou sobre o papel da família, da mãe, a gente falou sobre a empatia na semana passada, a gente vai falar hoje, né, sobre consistência. Semana que vem a gente vai falar sobre a celebração e vocês vão ver quanto que esses 4 itens fazem total diferença, total diferença. Então você que é mãe de TDAH, que está aqui, né, ainda não pode participar do nosso programa completo, né, ainda não tá na hora, né, de você entrar para o nosso programa, não tem problema, gente. Aqui eu tô toda semana trazendo muito conteúdo para vocês. É claro que lá no programa, todo esse conteúdo vai estar disponibilizado de uma forma mais aprofundada, num passo a passo, né, eu vou poder acompanhar vocês mais de perto. Mas aqui também tem muito conteúdo, então não deixe de anotar as informações, né? Não deixe de anotar as dicas, as orientações e colocar em prática, porque eu tenho certeza que você colocando em prática, você já vai começar a ver resultado. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, essa dica para vocês. Esse conteúdo do mês de outubro, muito do que a gente está falando aqui faz parte desse livro que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é uma indicação de leitura muito boa mesmo, tá? É esse livro aqui, ó, TDAH, tudo que seu filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quer que você saiba. Então, essa doutora, né, doutora Sharon Salini, ela escreveu esse livro e ela é especialista em TDAH, atende crianças com TDAH há muitos anos, e ela escreveu um livro voltado para a família. Então tem uma linguagem muito simples, com vários exemplos, né, várias falas de pacientes dela, de crianças e adolescentes. Então realmente é um livro que vale muito a pena, tá? É uma dica de leitura para vocês aí que estão buscando conhecimento de qualidade sobre educação de filhos com TDAH, tá bom? Então, vale muito a pena você adquirir esse livro. Seguindo, vamos começar. Bem, primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Hoje a nossa live não tem, assim, um conteúdo muito denso, né, muito extenso, como as outras, mas é um conteúdo muito importante. Consistência, e eu gosto de falar constância e consistência, né? Consistência é uma palavra-chave. É uma palavra-chave por quê? Porque ela vai fazer, ela vai trazer para a relação da mãe com a criança, né? Uma coisa que é muito importante, que é a prática e o treinamento diário daquelas habilidades que estão em defasagem no TDAH, estão disfuncionais no TDAH. Então, a consistência, ela diz respeito a uma postura que nós adultos vamos ter diante da criança quando a gente sempre faz aquilo que a gente diz que vai fazer. Então, quando a gente fala, quando a gente cria uma regra, quando a gente dá um comando, a consistência é justamente a gente manter aquilo que a gente falou, a gente executar aquilo que a gente falou. E isso é algo que muitas vezes, quando a gente vai analisar o contexto familiar, a gente vê que isso não está muito bem colocado na família. Isso não acontece muito. É muito comum a gente ver as famílias criando muitas regras, dando muitos comandos, e essas regras e esses comandos não são levados, né, não são cumpridos ou não são cobrados com consistência. Ora cobra, ora não cobra. Ora a criança faz uma coisa e não acontece nada. Ora ela faz a mesma coisa e acontece algo muito grande. Então, a criança, quando ela está diante de um ambiente onde tem inconsistência nas regras e nos limites, ela também vai se sentir cada vez mais desorganizada e perdida diante dessas regras, desses limites. A gente tem uma criança com TDAH que tem dificuldade de perceber consequência do seu próprio comportamento, tem dificuldade de controlar os seus impulsos, de saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então, se a gente já tem uma criança assim,
é necessário que a gente crie as bordas, né, os limites de segurança, que são as regras, para que ela consiga ir aos poucos desenvolvendo essa percepção de até onde ela pode e até onde ela não pode. Isso, tudo que envolve regra, cumprimento de regra, cumprimento de uma sequência, né, de um passo a passo, tudo isso a criança com TDAH tem dificuldade. Então, a prática diária dessas regras, isso se tornando uma rotina, é que vai garantir que essa criança consiga se apropriar dessa regra e consiga agir de acordo com essa regra. Então, pensa a criança sempre como um quadro, né? Deixa eu mostrar aqui um aqui para vocês. Pensa aqui, a criança, ela tá aqui. Se a gente não coloca essa borda aqui, né? Deixa eu pegar o quadrinho. O quadro fica melhor de vocês verem. Só um minuto. Ó, que aqui tem a bordinha, fica melhor. Então, a criança tá aqui, ó. Ela tá agindo sem limite, né? Ela vai agindo pelo impulso, pela vontade, pelo prazer. E a gente vai colocando as bordas, mostrando para ela até onde ela pode ir. Daqui para cá você não pode passar. Daqui para cá você não pode passar. Isso aqui é colocado pelo adulto. Isso não nasce com a criança. Essa borda, né, esses limites, tem relação direta com as regras que são colocadas para essa criança. Quando essas regras não são consistentes, o que vai significar? Que essa borda também não vai ser consistente. Então, a criança ela vai constantemente ultrapassar esses limites. Mas por que ela está ultrapassando os limites? Muitas vezes é porque o limite ele não está muito bem delimitado e ele não está muito bem sendo passado para essa criança de uma forma que ela compreenda e de uma forma também que isso seja absorvido por ela como uma regra fixa, né? Ou uma regra, não fixa, mas uma regra que é constante, que não vai mudar de acordo com o humor da mãe, que não vai mudar de acordo com a vontade do pai, que não vai mudar de acordo com a insistência da criança. Então, essas bordas, elas precisam ser firmes. Claro que existe flexibilidade, a gente vai falar sobre isso, mas elas precisam ser firmes, porque senão a criança invade esse espaço que não é dela com muita facilidade. E o que acontece também é que quanto menor for essa borda, né? Quanto menos consistente for essa borda e essa criança invadir o espaço que não é dela, mais ela vai ter conflito com outras pessoas, porque ela vai invadir o espaço do outro. E invadindo o espaço do outro, ela vai ter mais atrito, ela vai ter mais conflito também. Então, essas bordas, elas são muito importantes. E no TDAH, essas bordas, elas estão um pouco complicadas, né? Então, a criança, por si só, ela tem dificuldade de se autolimitar. Então, ela extrapola muitas vezes. E por extrapolar muitas vezes, ela acaba tendo conflitos com a família, conflitos com outras pessoas. Então, desde pequenininho, a gente precisa começar a trazer para ela, mostrar para ela os limites, até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. E esses limites, como eu falei, eles vão sendo colocados de uma forma adequada quando a gente tem a consistência, tá? E o que seria essa consistência? Seria a gente criar essas regras, né? E essas regras, elas serem constantes. Elas não mudarem de acordo com o dia, o humor, que isso é muito comum, né? Às vezes a mãe diz uma coisa para a criança que não pode, mas naquele dia ela tá cansada, ela não tá muito afim, então ela fecha os olhos, finge que não tá vendo e deixa a criança fazer. Aí a criança faz, não acontece nada. No outro dia, a mãe tá mais irritada, aquilo que todos os dias a criança faz e não acontece nada, naquele dia que a mãe tá mais irritada, a mãe vai lá e briga, e chama atenção e bota de castigo. Então, gente, essa inconstância
nas regras e também na cobrança das regras, isso acaba gerando muitos problemas de comportamento na criança com TDAH. E não só a criança com TDAH, também, né, quando a gente fala de TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Um dos pontos principais do TOD é uma família que tem regras inconsistentes. É onde a criança descobre o ponto fraco da família e ela acaba aflorando ainda mais esse comportamento opositor. Muitas crianças com TDAH são confundidas como tendo TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. Por quê? Não porque ela tem TOD, que é o transtorno, mas porque ela, por não saber até onde vai o seu limite, ela fica o tempo todo ultrapassando esses limites. Justamente porque não tem consistência. Às vezes a mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Às vezes a mãe diz não, mas a avó diz sim, desautoriza, ou vice-versa. Então, gente, essa inconstância, né, de regras, hora pode, hora não pode, para um pode, para outro não pode, isso faz com que a criança comece a buscar artifícios para conseguir aquilo que ela quer. E isso não quer dizer que ela é uma criança manipuladora. Quer dizer que ela é uma criança que está buscando o prazer, né, ou ganhar aquilo que ela deseja, e ela encontrou naquela pessoa alguém que vai ser mais fácil dela conseguir o que ela quer do que com a outra pessoa. E isso é culpa da criança? Não. Isso é responsabilidade do adulto. Porque os adultos que estão criando essa criança, educando essa criança, é que estão sendo inconstantes, estão gerando esse ambiente de inconstância, e a criança, percebendo isso, ela se vale dessa inconstância para conseguir o que ela quer. Ok? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa consistência naquilo que a gente faz. Eu sempre falo aqui o seguinte: não gaste autoridade com seu filho sem necessidade. Então, não crie regras que são regras desnecessárias. Não crie punições, né? Que às vezes a gente dá aquelas punições, né, para criança, alguma coisa assim, que você não vai ser capaz de sustentar. Então, se você falou uma coisa, pensa antes de falar, porque se você falou, aquilo vai ter que acontecer. Se aquilo não acontece, e isso é uma constância na vida da criança, a percepção que ela vai tendo é que ela pode deixar de fazer aquilo que você pediu, porque ela não vai sofrer consequência. Que aquilo que você pede não tem valor, porque se ela resistir um pouco, ela consegue fugir da demanda. Então tenham cuidado com excesso de demandas, com excesso de regras e com regras e demandas que vocês não vão dar conta de cobrar, que vocês não vão dar conta também de executar depois, né? Então tenham cuidado com isso. Pensem, reflitam. A educação de filhos, gente, precisa ser algo pensado, não pode ser algo que a gente vai fazendo conforme o calor da situação, conforme as coisas vão surgindo. É importante que você, mãe, né, em algum momento, pare e analise o que você deseja, né? Que tipo de educação você quer dar para o seu filho, e você pense como isso vai acontecer, para que você não tenha que tomar as decisões no calor da situação, porque no calor da situação você vai tomar decisões muitas vezes além daquilo que deveria tomar, ok? Então, a consistência implica em você agir de maneira semelhante nas situações que são recorrentes. Então, naquele comportamento do seu filho que é recorrente, né? E a gente sabe disso, quando a gente vai analisar o comportamento da criança, a gente percebe que existem comportamentos que são recorrentes. Então, naqueles comportamentos recorrentes, você agir de uma forma mais ou menos igual. Claro que nem sempre a gente vai conseguir ser igual o tempo todo, mas que seja similar à forma como a gente vai agir diante daquele comportamento recorrente. E a gente se manter firme diante da pressão de mudar,
Porque a pressão para que a gente mude a forma como a gente vai agir diante daquele comportamento, para que a gente deixe de fazer aquilo que a gente disse que vai fazer, é muito grande. Porque, gente, educar uma criança já não é fácil. Educar uma criança com TDAH vai exigir de você muito mais dedicação, muito mais consistência, muito mais paciência, muito mais repetição de regras, muito mais treino, muito mais monitoramento. Vai exigir muito mais de você. Então, se você, adulto, tem dificuldade de manter consistência no seu comportamento, você imagina uma criança e ainda por cima com TDAH. Então, gente, não dá pra gente esperar do filho aquilo que a gente não consegue fazer. Como eu posso querer que meu filho tenha uma consistência de comportamento se eu mesmo não consigo ter com ele? Então, é importante sim que a gente mantenha um comportamento similar diante daquelas situações e que a gente se mantenha firme diante da pressão para mudar, porque a pressão ela é muito, muito grande, ok? Vocês estão aí ainda? Estão muito quietinhos. Eu não gosto quando vocês fiquem quietas, não. Eu gosto quando vocês falam comigo. Deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Gabriel entrou, Ivanete, Ana, Simone. Vamos ver se vocês me dão um oi, pelo menos, só para eu saber se vocês estão aí ainda. Então, quando a gente fala de manter consistência, né, manter um comportamento diante das situações, não quer dizer que... Tá muito atenta, né? Eu sei que vocês ficam atentos, mas eu preciso ver que vocês estão aqui comigo. Porque senão eu me sinto muito sozinha. Eu gosto de estar aqui, né? Nossa live é papo de mãe. Então, papo é assim, eu falo, vocês também falam, né? E a gente vai aqui interagindo. Eu sei que vocês estão atentas, mas de vez em quando dá um oizinho assim, dá um tô entendendo. Pra mim é importante. Então, ó, manter consistência, né? Agir mais ou menos do mesmo jeito diante das situações não quer dizer que você vai ser aquela pessoa perfeita, sabe? Eu nunca vou poder fazer algo diferente, eu nunca vou poder esquecer alguma coisa. Não, gente, não é isso. Nós não buscamos perfeição, nem dos filhos, quanto mais de nós mesmos. A gente não está buscando perfeição aqui, mas a gente está buscando, sim, traçar um plano e se manter nesse plano, ok? Nada na nossa vida e nem na vida do nosso filho vai mudar de uma hora para outra e sem que tenha perseverança, sem que tenha consistência, constância. É preciso essa prática diária para que haja o progresso, para que para que aconteçam essas mudanças. Então a gente tem que traçar um plano e a gente tem que seguir no plano. Não dá pra gente desistir na primeira, na segunda, na terceira vez que não deu certo. Porque muitas vezes, a gente sempre fala, né, quando a gente vai orientar, muitas vezes a gente quando começa a implementar essas orientações, a tendência é piorar para depois melhorar. A gente sempre fala disso aqui. Então, muitas vezes você começa a manter mudar o seu comportamento diante do seu filho e o comportamento dele começa a piorar e você fica, caramba, tá pior do que antes. E aí você desiste. Você desiste da estratégia. Então, assim, não desista da estratégia, tenha consistência. Se a estratégia foi bem orientada, se você realmente sabe que ela é uma estratégia que funciona, claro que nem sempre a estratégia vai funcionar para todo mundo, né? Às vezes a gente vai precisar, sim, fazer uma avaliação e mudar a estratégia, ok. Mas primeiro a gente tem que tentar por um tempo para ver se ela vai funcionar. E fazer sempre essa análise. Por que não está funcionando? Será que o problema é a estratégia? Será que eu que não estou sabendo colocar em prática? Né? Será que ainda precisa de tempo? Então a gente precisa sempre estar avaliando isso e se manter nesse plano, ok? Claro que a gente vai ter flexibilidade, porque diante das situações do dia a dia, vão acontecer imprevistos, vão acontecer
situações que a gente não parou para analisar e a gente vai ter que resolver. Claro, a nossa vida, ela tem uma certa previsibilidade, mas a gente não tem controle sobre todas as situações, né? As situações, elas acontecem, a gente precisa lidar com aquilo que é imprevisto. Então, por isso, todo planejamento, ele é um norte, mas ele não é fixo, né, e imutável. Ele necessita de uma flexibilização para que dê certo. Mas a gente flexibilizar não é mudar o plano. Flexibilizar é a gente ajustar o plano a determinadas situações, ok? A determinadas situações que surgiram no meio do caminho e que a gente não tinha parado para pensar sobre aquelas situações ainda, tá? A Simone colocou, ó, quando você fala, eu fico lembrando das coisas que acontecem aqui em casa e penso, nossa, não é que isso que a Ju falou... Peraí, não é que isso que a Ju falou procede? Simone, a gente sabe que crianças com TDAH, elas não são todas iguais, né? Cada criança, ela tem as suas características próprias, né? Mas a gente tem aquelas características que são comuns ao TDAH, que basicamente estão presentes em quase todas as crianças. Então, quando eu falo aqui, né, é porque eu já conversei com muitas mães de TDAH, já atendi crianças com TDAH, leio, estudo, então eu já sei mais ou menos aquilo que acontece e é aquilo que mais traz prejuízo para a criança e que mais traz dificuldade para os pais em lidarem com essa criança. Então, uma das coisas mais que as mães têm mais dificuldades, né, é lidar com essa inconstância que a criança com TDAH tem. Diante de uma situação, hoje ela age de um jeito. E aí você, poxa, legal, ela conseguiu, ela já entendeu. Chega amanhã, ela age de um outro jeito completamente diferente, como se ela nunca tivesse feito de outra forma antes. E aí você fica assim, peraí, ontem ela fez certinho, ela foi, conseguiu, por que hoje ela tá fazendo totalmente diferente? E a gente fica se perguntando, né? Então assim, a criança com TDAH, ela costuma fazer isso, ela não tem uma constância nas estratégias que ela usa para resolver um problema. Ora ela faz de um jeito, ora ela faz de outro. Então, o que a gente precisa fazer? Se a dificuldade, ela tem uma dificuldade interna, a gente tem que trazer no externo suporte para que ela consiga dar conta, já que internamente ela tem dificuldade. Então, se ela tem dificuldade com constância, a gente precisa criar um ambiente externo que tenha constância, para que ela consiga, através desse suporte externo, ir se organizando internamente, ok? Quanto mais constância, quanto mais previsível, organizado for esse ambiente que ela tiver inserida, maior vai ser a possibilidade dessa criança conseguir desenvolver isso dentro dela, ok? Mais ela vai ter essa possibilidade. Por quê? Porque ela vai começar a trazer o de fora para dentro. Ela vai começar a desenvolver isso dentro dela e ela vai começar a automatizar, tornar automático alguns comportamentos. Ok? Parece que eu tenho bola de cristal. Nada, olha, eu já trabalho com TDAH há um tempo, mas desde o ano passado, principalmente do ano passado. Desde o ano passado para cá, eu mergulhei 100% no TDAH. Eu estudo outras coisas hoje, depressão, ansiedade, porque eu atendo ainda pessoas assim, mas quando eu estudo esses outros transtornos, eu estudo como transtornos que estão associados ao TDAH. Sempre o TDAH é meu ponto de partida. Então tem mais de um ano e pouco, que eu mergulhei 100% no TDAH. Né? E isso me fez, né, ter essa linguagem, né, e ter essa você fala bola de cristal, mas não é bola de cristal. é uma sensibilidade, né, de perceber o que vocês passam. Primeiro porque eu tenho na minha família uma pessoa com TDAH, né, que é minha sobrinha. Então a gente passou por tudo isso também.
mas também porque eu me dedico muito a isso, né? Então, ontem eu até coloquei nos stories, né? Um ano de dedicação da minha vida, do meu tempo, do meu estudo a vocês, mães de TDAH. E realmente foi isso e é isso, tá? Queria muito que você morasse na mesma cidade. Sou do interior do Rio de Janeiro, de Valença. Aqui temos pouquíssimos profissionais que entendem, sabem o que é TDAH. Profissionais que entendem e sabem o que é TDAH é difícil a gente achar mesmo, infelizmente. Eu, por exemplo, na minha cidade, na cidade que eu trabalho, eu não conheço nenhum neurologista e psiquiatra que eu possa indicar para fazer diagnóstico de TDAH, por exemplo. Então, assim, quando eu atendo crianças, né, e eu preciso fazer uma indicação, um encaminhamento, eu sempre indico para fora da minha cidade, porque na minha cidade eu não conheço, não quer dizer que não tenha, tá? Mas os que eu conheço não tem um conhecimento tão aprofundado do TDAH. Então eu fico meio receosa de encaminhar, né? A gente encaminha para quem a gente tem confiança, né? Então, enfim. Mas peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Michele, o que acontece? Mês que vem, que é o mês de novembro, né? Eu vou lançar um curso para profissionais que atendem crianças com TDAH, que querem atender ou que atendem crianças com TDAH. Então, qual é a ideia desse curso? É capacitar profissionais, psicólogos, psicopedagogos, principalmente psicólogos e psicopedagogos, que queiram trabalhar com TDAH, que queiram entender um pouco mais sobre TDAH, e a gente formar essa rede de profissionais aí atendendo crianças com TDAH em outras cidades também, tá? Então, depois eu vou divulgar, porque se vocês conhecerem alguém... Vamos voltar aqui. Experiência, carinho, afeto... Ah, que bom, Simone. Fico feliz que você gosta. Eu fico muito feliz com vocês aqui me acompanhando. Abençoada seja a sua escolha pelo TDAH, porque é difícil encontrar um profissional que tenha uma linguagem tão clara e direcionada. Obrigada, Maísa. Maísa é mãe especialista, né? Simone, eu vou abrir para professor também, tá bom? Vou abrir sim. Fica atenta que vai sair. Vamos lá, vamos seguir aqui. Como eu falei, não é um tema que é extenso, né, de muitas informações, mas é um tema muito importante, né, e que a gente precisa estar com isso bem claro na nossa mente, né, para que a gente possa colocar em prática, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode ter consistência? Olha, eu preciso ter consistência com meu filho. Como é que eu começo? Como é que eu começo a fazer isso, né? Primeira coisa, gente, comece estabelecendo as diretrizes. Então, assim, pensa, que tipo de educação você quer para o seu filho? E o tipo de educação que você quer para o seu filho não pode ser pautado no aqui e agora. Pensa sempre em médio e longo prazo. Que filho eu quero ter, né? No médio e longo prazo. Porque se você for pensar só no aqui e agora, só para você resolver o problema que você está tendo com seu filho hoje, você não vai conseguir, talvez você não consiga, né? Desenvolver nele habilidades, princípios, valores que são tão preciosos para você. Então, pensa na educação do seu filho a curto, médio e longo prazo. É importante isso. Quem participa do curso Metas TDAH, que é o curso que a gente tem de rotina educativa para TDAH, as primeiras aulas são todas focadas nisso, né? Para que você possa fazer esse planejamento do que você quer para a educação do seu filho, né? Lembrando aqui, as mães as mães do programa de treinamento de mães recebem o mini curso Metas TDAH de bônus também, tá bom? Então vamos lá. Então você vai começar estabelecendo as diretrizes. Pensa o que você quer e você começa a pensar a estrutura da sua família.
Organiza a rotina da sua casa. Organiza as regras. Quais são as regras que são importantes para o bom convívio da família? Quais são as regras que são importantes para o desenvolvimento do seu filho? O que é importante você estabelecer ali na sua família? Quais são as bordas? Lembra que a gente falou aqui, né? Das bordas. Quais são as bordas importantes que precisam ser colocadas, os limites importantes que precisam ser colocados na vida do seu filho, para que ele se desenvolva de uma forma saudável, para que ele consiga se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. E aí, quando você estabelece as diretrizes de forma clara, né, e que façam sentido para você, que façam sentido para o seu filho, porque quando você pensa nisso, você vai conseguir pensar coisas que realmente vão fazer diferença na vida de vocês. Então não é uma regra simplesmente porque você quer obediência. Não é uma regra simplesmente porque você quer que seu filho fique quieto. Não, a regra ela tem um propósito. Qual é o objetivo que está por trás disso? O que você quer? Que tipo de desenvolvimento você quer promover no seu filho através dessas regras? Ok? E isso vai fazer com que você comece a colocar essas regras em prática. Mas o primeiro ponto é você estabelecer quais são as regras do jogo, né? A gente não começa a jogar nada sem primeiro conhecer as regras. Primeiro a gente conhece as regras, depois a gente começa a jogar. Porque se a gente não conhece as regras antes, o que vai acontecer? Vai dar confusão, porque eu posso estar jogando a partir de uma regra, o outro tá jogando a partir de outra. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um jogo chamado Uno. Não sei se vocês conhecem esse jogo. As crianças gostam muito. É um jogo de cartas. Até tenho ele ali, depois eu mostro para vocês. E esse jogo, eu jogo muito no meu consultório com meus pacientes. Eles amam. Então, enquanto a gente está jogando ali, eu estou trabalhando uma série de habilidades com eles. E aí, cada paciente que vem jogar comigo, joga com uma regra diferente. Então, assim, eu sei a regra que tá lá no manualzinho, né? Mas cada um que chega joga de um jeito diferente. Então, o que eu sempre faço antes? Antes de jogar, primeira vez que a gente vai jogar, quais são as regras? O que vale, o que não vale? A gente faz o acerto ali, os combinados, e aí a gente joga. Porque senão, eu posso começar a jogar achando que as regras são uma, e ele pode estar jogando comigo achando que as regras são outras. E aí, na hora de jogar, vai dar confusão. E às vezes isso acontece em casa. Às vezes, na sua cabeça de mãe, as regras já estão tão claras que você acha que todo mundo sabe. Mas na cabeça do seu filho, as regras não estão tão claras assim. Então, é preciso, sim, que você estabeleça isso de uma forma clara, explícita para a criança. Isso esteja visível, de preferência, se puder colocar pista visual para ele, melhor ainda. Então, é importante isso. E que essas regras sejam constantemente retomadas, relembradas, reafirmadas, recombinadas, ok? Tem uma frase que as pessoas dizem muito, né? O combinado não sai caro. Eu gosto muito de usar essa frase. O combinado não sai caro. Então, é a mesma coisa. Se você combinou, você tem como cobrar isso depois. Mas se você não combinou e achou que estava subentendido, pode ser que para você esteja muito claro, mas para o outro não. A comunicação sempre tem que ser explícita, clara, objetiva, sem frases que dão a entender, mas não dizem exatamente o que é, porque isso pode gerar interpretação equivocada, ok? Isso aí, Maísa. Ó, meu filho é questionador, tudo tem que ter um porquê, tem que fazer sentido para ele. Se for adolescente, então pior ainda, né? Então, assim, por que tem que fazer sentido para ele? Porque para a criança com TDAH, tudo aquilo que não faz sentido para ele, ele tem dificuldade de engajamento. Então, aquilo que é difícil, aquilo que é monótono, chato, repetitivo, que não faz sentido, ou que exige dele um esforço muito grande,
ele tem dificuldade de engajamento. Então, por isso que quando a gente traz aquilo, né, mostrando para ele os benefícios que aquilo vai trazer para a família, para os relacionamentos, para o desenvolvimento dele, né, que aquilo ali tem um porquê, né? Eu não estou pedindo para você arrumar a sua cama todo dia porque eu quero que você arrume. Tem um motivo para que isso aconteça. Porque nós vivemos em família, cada um é responsável pelas suas coisas. Então, os seus brinquedos, os seus materiais de escola, você organiza porque eles são seus. É sua responsabilidade. E para que a família conviva harmonicamente, cada um tem um papel a cumprir. Então, isso precisa ser falado, né? Trazer para essas crianças a ideia de que vocês são um time. Dentro do time, cada um tem uma posição, cada um tem uma função, mas todos estão jogando com o mesmo objetivo: ganhar o jogo. Então vocês não estão jogando contra, vocês não são de times diferentes, né? O time da mãe e o time dos filhos. Não, vocês são do mesmo time, só que você, mãe, está numa função, o filho está noutra função, o marido, o pai está em outra. Cada um está numa função, mas todos são do mesmo time, focados no mesmo objetivo. Mas para que vocês foquem no mesmo objetivo, isso precisa ser falado, precisa ser compartilhado, né? E provavelmente não vai ser uma vez só que você vai falar. Você vai trazer isso sempre. Isso tem que estar na ponta da sua língua sempre, né? Para que ele vá incorporando essa ideia de que vocês são uma equipe e não que vocês são rivais. Tá? Porque muitas vezes os filhos olham para os pais como rivais e muitas vezes os pais olham para os filhos, né, como rivais também, né? Como se os filhos estivessem jogando contra e não estão. Então faça isso, né? Estruture essas regras. Claro que não é o excesso de regras que vai garantir isso, mas regras bem colocadas e que você vai implementá-las com consistência. É isso que vai fazer diferença. Não é a quantidade de regras, nem a rigidez nas regras, mas a consistência com que você vai colocá-las em prática. Bom? Crianças com TDAH, elas gostam, mesmo que elas digam que não, mas elas gostam e precisam saber o que vai acontecer, tá? Maísa, você perguntou, por que eu tenho que fazer isso, né? Dizer qual o sentido. O seu filho pergunta, né? Acho que eu já expliquei isso agora na minha fala. Então, as crianças, elas gostam de saber o que vai acontecer e elas precisam saber o que vai acontecer. A previsibilidade ajuda a criança a orientar as suas escolhas. Gente, eu sempre falo aqui do cérebro do TDAH como um tanque de combustível. Toda vez que a criança com TDAH ou adolescente, né, tá diante de uma situação que ela tem que fazer uma escolha, pode ser a escolha mais simples do mundo, do tipo, coloco essa blusa ou essa blusa? Coloco essa camisa ou essa camisa? Pode ser a coisa mais simples. Diante de uma escolha, a criança com TDAH, ela vai gastar mais combustível cerebral. Então, quando a gente estrutura a rotina dessa criança, quando a gente dá previsibilidade para essa criança, a gente está fazendo o quê? A gente está ajudando essa criança no processo de escolha. Por quê? Porque a organização já está feita. Então, quando ela vai ter que escolher alguma coisa, ela vai gastar menos combustível cerebral. Por quê? Porque ela não gastou, não teve perda de combustível em situações desnecessárias. Entendeu? Ela vai realmente gastar combustível naquilo que realmente é necessário para ela. Então, elas vão aprender com a experiência, com a constância, com a rotina, que as ações dela têm consequências. Ok? Então, a regra sempre vem com a consequência. Todo comportamento nosso, todo ele tem consequência. Todo ele. Todo comportamento. Agora, essa consequência pode ser positiva ou negativa, né? De acordo com o tipo de comportamento que você teve. Então, a criança com TDAH, ela tem dificuldade de perceber ação, reação. Ação, consequência. Ela tem dificuldade de conectar essas duas coisas e de pensar na consequência antes dela acontecer. Então, quando a gente trabalha com essa previsibilidade,
com essa organização, com essa rotina, com essa consistência nas regras. Então ela já sabe que a regra é aquela e não vai mudar. Mesmo que a mãe esteja de mau humor, mesmo que a mãe esteja de bom humor, mesmo que a mãe esteja cansada, mesmo que a criança insista, a regra é clara e não vai mudar. Então, quando ela começa a perceber que realmente não vai mudar, ela começa a entender que o comportamento dela tem consequência, que as regras elas são constantes e que não vai ter mudança só porque ela quer ou porque ela se nega a fazer alguma coisa. Isso, Simone. Toda ação gera uma consequência, tá? Mas é importante, eu não sei qual é a idade da sua filha, mas se ela for pequena, é importante você não só falar, mas você mostrar para ela, tá? Mostrar para ela com coisas práticas, tá bom? Para ela entender. Para ela entender isso de uma forma menos abstrata, tá? Maísa, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma live uma vez que eu dava essa dica, sabia? Opa! Voltei aqui. Eu vou falar também sobre isso lá no programa Mãe Especialista, tá? Você criar lembretes, espalhar em alguns lugares que são estratégicos para você toda hora que você bater o olho, você olhar e você lembrar daquilo. Porque conforme você vai fazendo isso, você vai memorizando essas informações, vai guardando essas informações e elas passam depois a ser automática para você. Então, isso que você falou é uma dica que eu dei uma vez numa live que eu fiz, tá? Pregar os cartazes pela casa, né? Para não esquecer, ver se surta menos. Vamos lá. Sem problema, Simone. Então, tem 8 anos. Então, Simone, é legal você fazer isso de uma forma concreta, tá? Então, você fala para ela, mas também traz exemplos. Coisas que aconteceram com ela, coisas que você pode fazer, ó, tipo, faz alguma coisa que vai gerar uma reação, ó, sei lá, dá um apertãozinho. O que você sentiu? Sentiu dor? Então, e ela vai sentir que um comportamento tem uma reação, né? Tem uma ação de consequência. Vamos lá. Maísa, porque muitas vezes é aquilo que eu falei, muitas vezes a gente cobra da criança que ela tenha consistência, né? Que ela tenha autocontrole, que ela tenha consistência, não é isso? Mas a gente tem dificuldade. Não é porque a gente tem dificuldade que a gente não vai cobrar da criança, né? Mas a gente precisa ter empatia e precisa também desenvolver isso, saber que não é simplesmente saber que tem que fazer que a gente consegue fazer, né? Então vamos lá. A gente já tá terminando, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui de exceções à consistência. Então, assim, eu falei que a consistência, né, as regras e tudo, elas têm que ser consistentes. E que elas também podem ter uma certa flexibilidade. E a flexibilidade, ela vem como algo que muitas vezes acontece como imprevisto, né? Naquelas situações que você não pensou antes que poderia acontecer, alguma mudança que é pontual, naquela situação específica, mas isso não quer dizer que vai se repetir em outras situações ou em outros momentos, tá? Então, ter exceções à regra não quer dizer que você é inconsistente. A gente vai falar um pouquinho dessa diferença, tá? Então, imprevistos, elas fazem parte de qualquer processo de aprendizagem. Todo processo de aprendizagem não tem imprevisto, porque a gente pode ter uma previsibilidade do que acontece e do que pode acontecer. Pensar nas possibilidades, mas a gente não tem controle das situações, ok? A gente não tem controle. Então, a gente vai sim lidar com imprevistos. Mas quando acontece um imprevisto, quando acontece um esquecimento,
Porque às vezes acontece, né? Às vezes você coloca uma regra lá que determinado horário a criança tem que fazer tal coisa. E você mesmo esquece. Vai lembrar de cobrar a criança não sei quanto tempo depois. Isso pode acontecer, gente. Nós não somos perfeitos, né? Nós vamos errar, nós vamos esquecer, assim como a criança também vai errar, vai esquecer. Mas quando acontece um lapso, né? Quando acontece um imprevisto, a gente não vai jogar o nosso plano fora, a gente não vai rasgar a regra e o combinado só porque aquilo aconteceu. Não, aconteceu aqui e agora, acabou. A gente vai retomar o nosso planejamento, a gente vai retomar o nosso plano, a gente vai retomar o nosso objetivo, ok? Então, assim, não é porque não deu certo, a gente esqueceu, trocou, enfim, aconteceu um imprevisto, não deu certo naquela vez, que a gente vai declarar derrota e desistir. A gente precisa retomar, reorganizar e voltar para o caminho. Então, exceções à consistência vão acontecer, mas as exceções elas são diferentes de ser inconsistente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui, tá? As exceções elas acontecem quando uma regra ela é quebrada, mas por causa de um imprevisto ou de uma emergência, ok? E não porque simplesmente naquele dia você quis mudar a regra a seu bel prazer. Bom? Então, exemplo. Vamos imaginar que você colocou uma regra na sua casa, na rotina da sua casa, de que todos os dias a sua filha ou seu filho pode assistir TV durante 30 minutos, meia hora, enquanto você está fazendo o jantar. Então, você está lá fazendo o jantar, em torno de meia hora que você leva para fazer o jantar, enquanto isso, sua filha, seu filho pode ficar na televisão, assistindo TV. Pensa isso. Isso é a regra. Todos os dias deve acontecer dessa forma. Meia hora de TV enquanto você está fazendo o jantar. Só que nesse dia de hoje, todo dia você está fazendo certinho, mas hoje aconteceu um imprevisto, uma situação lá, e você se atrasou na preparação do jantar. Então, o jantar que você demorava meia hora para fazer, está demorando mais do que o previsto. Ou você quebrou alguma coisa, ou a comida está demorando mais um pouco, não importa. Então, você vai demorar mais um pouco. Então, o que você vai fazer? Enquanto você está lá fazendo o jantar, né, que atrasou, você pode, naquele dia que teve essa situação específica, que teve um imprevisto específico, você pode permitir que seu filho fique mais tempo na TV. Você pode abrir uma exceção, ok? Por quê? Porque você tá lá envolvida com uma outra coisa e aí, por conta dessa situação específica, você abre uma exceção. E aí você explica para o seu filho por que você está abrindo essa exceção, ok? E aí, essa exceção é uma exceção intencional. Você está fazendo isso intencionalmente. E isso não vai interferir na regra que você estabeleceu de TV 30 minutos todos os dias antes do horário do jantar. A regra ela vai permanecer. Naquele dia você abriu uma exceção intencional por conta de uma situação específica. E seu filho vai saber disso claramente, ok? Isso é uma situação de exceção. Então, a regra ela não deixa de ser constante, de ter consistência. Ela simplesmente teve uma exceção em um determinado momento. Agora, se essa exceção acontece constantemente, ou se essa exceção acontece porque naquele dia você está cansada de alguma coisa e você não quer ficar batendo boca e brigando com seu filho para ele desligar a televisão e vir jantar, e aí você deixa ele lá na televisão mais tempo do que a regra, só para se livrar do problema, aí você está sendo inconstante. Entende? E ter intencionalidade na ação é você ter controle sobre ela. Você está fazendo, sabendo por que você está fazendo. Quando você
faz aquilo só para se livrar do problema, você não está ensinando, você não está mantendo a regra constante. E isso vai ensinar para o seu filho que se a criança encher um pouco o saco, se ela chorar, se ela apunhar um pouco, insistir, ela consegue o que ela quer. Se ela insistir um pouco mais, ela pode quebrar as regras da família. Que as regras da família não são tão importantes assim, que elas podem ser desrespeitadas. É isso que a gente ensina para a criança nas entrelinhas, quando a gente não é constante numa regra. Quando a gente abre mão da regra, não por um motivo plausível e que a gente faz aquilo de forma intencional, mas quando a gente abre mão da regra para fugir de alguma coisa, ou porque a gente não está sabendo lidar com a regra. Entende? Então, quando a gente faz isso, a gente ensina para a criança que a regra pode ser quebrada. E aí ela vai, com certeza, usar desses subterfúgios de birra, de pirraça, de resistência, cada vez mais, porque se ela já aprendeu que se ela fizer isso, ela consegue o que ela quer, então ela vai usar isso cada vez mais. Tá bom? Deu para entender, gente, a diferença de exceção e quando é uma inconstância e quando é uma exceção? Ficou claro? Vamos ver aqui. Sim? Sim. Tá. Então, ó, exceção, mais uma vez, é quando a gente faz isso de forma intencional, porque teve uma urgência, um imprevisto, né? E a gente faz isso sabendo. Às vezes a gente pode até, olha, hoje eu vou deixar ele ficar mais tempo, mas não porque ele insistiu, não porque eu tô sem paciência. Não, não é por isso, não é para fugir da regra, não é para fugir da regra, ok? E é uma coisa pontual, não é uma coisa constante, tá bom? E a criança, ela percebe isso. Quando ela percebe que tem inconstância, ela vai tentar usar essa inconstância para conseguir o que ela quer, tá bom? Agora, lembrando, gente, que eu falei, né? Às vezes piora para depois melhorar. Por que isso acontece? Porque imagina que seu filho já está acostumado a todo dia, quando você manda desligar a TV, ele já está acostumado a fazer aquela birrinha, aquele demo, ter aquela resistência, e no final das contas ele ganha mais alguns minutos na TV. Se ele já está acostumado a fazer isso, quando você chegar com a regra e você for firme na regra e você não abrir mão, mesmo que ele chore, mesmo que ele brigue, mesmo que ele fique emburrado, se você não abrir mão, o que vai acontecer? Ele vai ficar confuso. Por quê? Porque se até hoje eu conseguia o que eu queria agindo assim, por que agora eu não estou conseguindo mais? E aí, qual é a tendência da criança? Aumentar esse comportamento para conseguir o que ela queria, o que ela quer. Então, se eu fazia e conseguia e não estou conseguindo mais, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer mais. Por isso, o comportamento às vezes piora um pouco, até que ela entenda que não adianta ela piorar o comportamento, não adianta ela fazer mais birra, não adianta ela resistir, não adianta, que a regra vai se manter. E aí ela começa a entender isso e aí ela começa a mudar, ok? Então, é um processo, gente. Você respeite as etapas do processo que você vai conseguir chegar no final. Agora, se você tá aqui e quer pular para cá sem passar pelo processo, você não vai conseguir, você vai desistir no meio do caminho, tá? Então, esteja preparada para lidar com o processo, ok? Para que você consiga chegar no final. E você vai ver que isso, com a sua consistência, isso vai mudar. E às vezes, dependendo da criança, dependendo de que tipo de comportamento nem demora tanto. Tem umas crianças que demoram mais, outras não. E aí, o que a gente vai estar desenvolvendo nessa criança, né? Além de tudo aquilo que eu falei, né? Dos limites, né? De saber até onde ela pode ir.
de ter essa previsibilidade de comportamentos, de ações. A gente vai estar também ensinando a criança a tolerar as decepções, tolerar a frustração, que é tão difícil para o TDAH, a desenvolver resiliência, a entender a previsibilidade, a perceber que o comportamento dela tem consequências, né? Então, quando você mantém os seus limites, né? Quando você mantém ali, né, a regra, quando você se mantém firme naquilo que você está trazendo ali de regra para sua família, você vai ajudar essa criança a desenvolver a médio e longo prazo capacidades que são importantes para o convívio dela com outras pessoas, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos amorosos, de amizade. Então, competência e independência são habilidades importantes na vida adulta, também na vida infantil, né? Mas principalmente na vida adulta. E você só vai ter um filho, né, adulto, competente e independente quando você começa a trabalhar isso desde pequeno. Então, você começa a desenvolver isso desde pequeno. E a gente começa a desenvolver isso desde pequeno quando a gente começa a colocar na vida dessa criança, primeiro, os limites que são necessários, né? Porque os limites não são para podar a criança. Os limites são para dar margem de segurança para essa criança. As regras e limites não são para podar o seu filho. As regras e limites, elas servem para trazer segurança para o desenvolvimento do seu filho. Ok? É como se fosse uma margem de segurança mesmo, até onde a gente pode ir, até onde é seguro ir. Daqui, ultrapassar esses limites não é seguro. Tá bom? Então, gente, constância é isso. Consistência, né? Constância não. Consistência. Consistência é isso que eu falei para vocês. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver na gente mesmo. Então, não é a partir de amanhã eu vou ser consistente. Não, a gente vai trabalhar isso na gente. Diariamente, a gente vai treinar isso para que a gente desenvolva e automaticamente o filho também desenvolva, ok? Então é importante começar, é importante fazer esse treino com você e isso vai repercutir na vida do seu filho. Mas é um presente que é essencial para o seu filho, essencial. Sem consistência é muito difícil desenvolver habilidades, mudar comportamento em qualquer criança, principalmente quando a criança tem TDAH, ok? Pra gente encerrar, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Nós já fechamos o terceiro presente, vamos para a última live nossa semana que vem do mês de outubro. Então nós vamos falar sobre a celebração, onde a gente vai aprender a colocar luz naquilo que realmente importa. Então nós vamos falar de atenção positiva, de reforço positivo, de celebrar as conquistas, as pequenas conquistas do dia a dia, enfim. É um presente muito importante também para o TDAH. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu só mostrar aqui para a gente encerrar. Só um minutinho. Só para a gente encerrar, estão abertas as inscrições para o programa de treinamento Mães de TDAH, que é um verdadeiro guia para você e sua família. É um programa completo, onde eu vou acompanhar você durante 2 anos nesse treinamento. Então, você tem interesse em participar do programa, me chama aqui no direct, que eu te mando todas as informações, como vai funcionar, o que vai ter nesse programa, enfim, os bônus são maravilhosos, né? Eu já mostrei aqui, para quem estava aqui no início da live. Então, nós temos, ó, um dos bônus é um caderno personalizado com a caneta para você anotar todas as suas aprendizagens. Tem o bônus do Metas, que é o curso de rotina. Tem vários outros bônus também. Uma mentoria, 2 ou uma, não me lembro agora. Peraí, deixa eu ver aqui de cabeça, não lembro. 2 mentorias individuais online para que você faça comigo, tirar todas as suas dúvidas. Tem um grupo exclusivo para as mães que participam do programa, que você vai ter acesso durante 2 anos, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo nesse grupo. Vários e-books exclusivos,
várias videoaulas exclusivas também. Então, se você quer participar, como eu falei, gente, o valor do programa está com desconto até sexta-feira, ok? Até sexta-feira ele está com desconto, depois ele vai voltar para o preço normal. E o valor está saindo, o valor que você pagaria aí, um mês de sessão de terapia, um mês, você vai pagar no programa, você vai ter o programa de treinamento por 2 anos. Você vai pagar um mês e vai ter o programa por 2 anos. Gente, se você for pagar para um psicólogo, fazer orientação de pais por 2 anos, quanto que você iria gastar? Quanto seria investir, né? Que não é gasto, é investimento. Pensa nisso. Então, depois, se você tiver interesse, me chama no direct que eu te mando as informações, te mando todas as informações sobre o programa para que você faça a sua escolha de forma consciente, sabendo o que o programa vai poder te ajudar e também assumindo, né, o compromisso de colocar em prática as orientações que vão ser passadas, tá bom? Um beijo para todas, muito obrigada pela presença de vocês, até quarta-feira que vem no nosso Papo de Mãe TDAH, às 19 horas aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal!